Sejam bem-vindos a mais um episódio do Mentes em Ação, bate-papo de quem sonha, planeja, arregaça as mangas e faz acontecer. E hoje a gente está com um convidado que, de fato, é um mestre em arregaçar as mangas e fazer a coisa acontecer. Logo eu vou apresentar ele. Primeiro eu vou apresentar os nossos patrocinadores, @HypeCB. É uma loja de conveniências na Cidade Baixa, em Porto Alegre. A partir de quarta-feira, às 17 horas, a conveniência funciona. E sábado, sexta e sábado, festa na casa noturna. É também uma casa noturna. @Camelau, nosso escritório de advocacia que atua no modelo preventivo, obviamente prevenindo diversos problemas que a tua empresa possa vir a ter. @Create, com 2 Cs e 2 Ts, um escritório de relações públicas, planejamento estratégico e faz projetos para captação de clientes para o teu negócio, qualquer que seja a área. E Estúdios Combo, teu podcast aqui no estúdio, teu podcast aí na tua casa, na tua empresa, foto, vídeo, qualquer material audiovisual, o @Estúdios Combo vai te atender da melhor maneira possível. E muito obrigado, Estúdios Combo, por abrir as portas mais um dia aqui para nós. E eu não vou perder tempo hoje, porque a gente sempre tem um tempo muito curto para gravar. A gente poderia ficar horas e horas. Eu quero dar as boas-vindas a um dos caras que eu vou repetir, que mais arregaça as mangas e que mais faz a coisa acontecer de fato em Porto Alegre. Lucas Elefante, seja muito bem-vindo ao Mentes em Ação. Eu que agradeço, Cezinha. É um prazer gigantesco estar aqui, nesse lugar aqui que faz parte da história também, porque a galera que toca aqui esse negócio, a Estúdio Combo aqui principalmente, cresceu com a gente aí, tanto na vida como nos negócios. E é muito legal ver vocês assim tocando esse negócio desse tamanho e da forma que toca. E principalmente também ter o prazer de estar aqui no Mentes em Ação, trocando essa ideia aí. E vamos lá, vamos ver se a gente consegue ajudar em algum momento da vida de alguém aí. Então, Mentes em Ação é um bate-papo realmente para inspirar outras pessoas através das histórias dos nossos convidados. E tu é um cara que eu conheço há muitos e muitos anos, né? Muitos amigos em comum. A gente começou a se falar, de fato, há menos tempo, mas eu acompanho a tua história, a tua trajetória já há muito tempo. Queria que tu contasse um pouquinho para as pessoas, porque a gente está aqui hoje para falar sobre um assunto bem mais específico, que é a política. Uhum. Tu hoje é um candidato a vereador por Porto Alegre, mas tu tem um desenvolvimento profissional e pessoal que culminou nessa tua ideia e vontade de trabalhar e servir as pessoas, assim. Então, eu queria que tu te apresenta um pouquinho, assim, para quem ainda não te conhece. Obviamente está sem internet, mas o que tu faz da vida, o que tu fez, enfim. Então, vamos começar pelo fim. Esse ano a Lamaf completa 10 anos de existência. Então, é uma marca gigante para nós. Visto que todos os livros que tu lê, a maioria das empresas aí não dura 1 ano ou 5 anos. Então nós conseguimos chegar a 10 anos, passando por pandemia, enchente. Eu brinco agora, acabei de estacionar o carro ali, tava falando com o cara ali, perguntei como é que ele tava e tal. Daí, sobrevivendo, né? Daí eu falei pra ele, na minha vez de adulto teve pandemia e enchente. Só pra complicar ainda mais, né? É verdade. O teste tá grande. Mas então, sou empresário, hoje toco a Rede La Máfia Barbearia. A gente começou em 2014, lá eu, Jader e o Aloísio, meu sócio no negócio. Hoje a gente tem mais de 40 unidades em 5 estados do Brasil: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul. Empregamos diretamente mais de 300 pessoas, indiretamente chega perto de 500. No último ano, a rede faturou 23 milhões, se eu não me engano. Então, acho que a gente chegou em Porto Alegre para revolucionar o mercado do corte de cabelo e barba aqui. Não que ele não existisse focado no público masculino, mas a barbearia tinha parado no tempo. Era uma coisa bem antiga, né? A barbearia é uma das primeiras profissões, né, que surgiu, né? O barbeiro surgiu lá na Primeira Guerra Mundial, porque não existia anestesista, né? Não existia nada, e ele fazia com a navalha, fazia abertura de machucados para os médicos fazerem cirurgias e tal, rápidas ali. Então, a barbearia começa lá, e aí sai da medicina e vai pra beleza, para se preocupar com a autoestima das pessoas, né?
Então quando eu comecei a ver o negócio de barbearia, eu tava morando em Floripa, e lá eu vendia publicidade pra RBS, e aí visitava uma barbearia que já tinha o estilo que a gente tem hoje. Então eu achava muito legal estar lá. Quando eu voltei pra Porto Alegre pro nascimento da minha filha, eu vi que aqui não tinha ainda. Então convidei o Jader, eu e o Jader sempre trocamos algumas ideias sobre negócio. A primeira ideia era bar, né? Até porque ele toca na noite e eu gostava da noite, né? Então, Toca pouco. Então ele tocava na noite, eu gostava da noite. Então a ideia tinha que fazer alguma coisa que a gente gostava, né? Então, mas daí eu mostrei pra ele um dia um projeto, ele curtiu a full também. Ele era um cara que se cuidava mais justamente por isso, por ser um cara que tocava e tal. Eu via mais como negócio. Sou formado em administração, né? Minha mãe foi gestora do Walmart por 30 anos. Então, meu pai era empresário, então eu via essa veia dentro da minha casa, sabe? Sim. Então, eu olhava o negócio como negócio, não como pra mim ser bom, ser ruim e tal. E o Jader já não, ele curtia cabelo e tal. E aí o Aloysio entrou como um investidor para nos ajudar na parte financeira ali. Então primeiro ano lá em 2014 não foi nada fácil, porque tinha com novidade, principalmente aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Uma troca de cultura, né? Era uma troca de cultura. Então a gente tinha, até hoje, né, a gente tem dificuldade de botar preço ou valor aí, como desejam chamar, mas tu entregar um valor para o teu negócio. Então a gente começou lá com R$35 o corte e vendia uma cera de 150. Porque não existia esse produto no mercado. Sim. Era só internacional. Sim. Então a gente começou a identificar vários negócios que tinham dentro do nosso negócio. Por exemplo, a venda de produto foi uma coisa que a gente começou já no primeiro mês, que a gente via, a gente não podia cobrar 35 e vender um bagulho de 150, né? Sim. Tinha que trazer para a realidade do nosso negócio. Então começamos lá. Em 2016 a gente começou a franquear. Daí nós já tínhamos a nossa segunda unidade. Franquear. Por que a gente franqueou? Por causa de grana. Simplesmente por isso. Então, não foi porque a gente planejou. No nosso plano de negócio, a gente era em 5 anos ser 3 unidades. E aí a gente começou a ver que era um pouco mais difícil, porque a gente nunca teve capital de giro no início. A gente tinha juntando o dinheiro dos 3 lá, e o que a gente pediu para o Luiz, o que a gente acreditava que dava. Juntava lá, dava uns 60 mil, e a gente gastou na primeira loja 180. Pegando dinheiro de pai, de mãe, cartão e tal, ajuda. Sim. Porque nosso país, ele diz que acredita nos empreendedores, mas ele empresta dinheiro para quem não tem, né? Então quem não tem... Pra quem tem. Pra quem não tem é guarda-chuva em dia de sol, né? Cara, e daí todo mundo... Aloysio é o boi bandido. É o boi bandido. Foi jogador de futebol. É jogador de futebol, agora parou, né? Todo mundo vai pensar assim, mas olha lá a máfia, mas o Aloysio, mas botou todo o dinheiro do mundo que precisava. Cara, não. Não é assim. Não é assim. E a gente, como a gente fez, mostrou pra ele lá o plano de negócio, a gente pediu R$35 mil pra ele. A gente acreditava que dava. E na terceira semana de obra lá, a gente já viu que já tinha ido todo o nosso dinheiro, o meu, do Jader e o dele. E a gente não podia, no primeiro negócio, a gente não tinha experiência, né? Pedir dinheiro pra ele de novo, né? Sim. Ia passar uma desorganização total, né? Então a gente foi do jeito que dava. Então, daí veio a segunda loja, também a gente já não tinha capital, a gente teve que abrir a segunda loja, porque pela nossa inexperiência, a gente fez um contrato de 1 ano, e aí, da primeira loja, e aí a proprietária queria o imóvel de volta. Bah. E a gente correu na frente, foi atrás do negócio. Daí já com 1 ano a gente já tinha no banco lá já aparecia alguma coisa, né? Já tinha um registro lá. Um histórico. E aí a gente já conseguiu um empréstimo no banco daí. Então, no fim, a gente não precisou sair da primeira loja e teve que ficar com a obra da segunda. Então se descapitalizou mais ainda. Aumentou o buraco que tinha na empresa. Então daí foi quando começou a aparecer a parte da franquia. Não é uma coisa que a gente planejou, mas foi acontecendo. O empreendedorismo é isso, né? Todo dia uma novidade, né? Todo dia uma novidade. Todo dia Todo início de um mês e o que vai ser esse mês. É inacreditável isso. Né? E aí a gente começou, teve alguns erros de percurso aí, de escolhas também, pela nossa inexperiência. Um exemplo, a nossa terceira ou quarta loja foi em Foz do Iguaçu. Tipo, a gente não tinha dinheiro para nossas lojas, para manter nossas lojas. E vendemos uma franquia em Foz do Iguaçu. Sendo que a gente, com a nossa angústia de fazer o negócio acontecer, a gente ia várias vezes lá. Então, os royalties que ele pagaria no ano,
Em uma viagem a gente... Não pagava toda a despesa. A despesa. Então, pela nossa inexperiência também. Sim. Então, hoje a gente chegou a 40 unidades, já com um pouquinho mais de estrutura. Passamos pela pandemia, que nos prejudicou bastante, nos alavancou muito. Foi um problema, é um problema bem sério hoje ainda no nosso negócio. Sim. Porque o problema não foi ficar fechado zero, o faturamento a gente ficou 60 dias. Mas o problema é que quando a gente abria, a gente podia abrir, o governo lançava lá algumas coisas e já tem que abrir com 2, 3. Imagina uma loja que tinha 9 e abria com 2, 3. Imagina. Então, eu tinha mais custo para abrir ela do que faturamento. Mas eu precisava me preocupar com a cabeça dos barbeiros, dos colaboradores, né? Cara, tu foi para uma vida aí, nos últimos 10 anos, de empreendedor que é desafio total. Apesar de ter um cara que é jogador, que investiu, que é sócio, que todo mundo vai pensar, que nem eu disse assim, vai despejar dinheiro, não é assim que as coisas funcionam. E tu começou a entender, teve vários aprendizados ali e começou a entender, provavelmente, que o empreendedor brasileiro, gaúcho, enfim, em Porto Alegre, tem aí as suas dificuldades e tu resolveu dar um novo rumo, mantendo, né, obviamente, a sociedade, mas dar um novo rumo aí pra tua vida e tu resolveu começar a atuar politicamente, né, te lançando candidato. Eu queria focar bem nessa parte, assim, porque, cara, eu, sei lá, trabalho há 20 anos no meio da política. Cara, eu não gosto de política. E tá feliz. Eu não gosto de política, sabe? Eu trabalho ainda no governo do estado e eu não gosto de política. Todo mundo pergunta assim, mas há 20 anos e tal. Cara... Mas a gente não tem escolha de gostar ou não gostar? Não me meto, sabe? Eu sou totalmente técnico hoje dentro do que eu faço. Sim. E a grande maioria das pessoas da nossa convivência, da nossa roda, tem pavor de política. Sim. Criticam muito, falam muito que... não gosto, quem tá lá não me representa, não quero nem falar, não quero... E eu tenho visto um movimento muito grande de novos candidatos, Lucas Elefante é um deles, e essas pessoas te acompanhando, te apoiando, te jogando pra cima e te dando força, né? Então, vamos pra parte ali do... Tu é um cara... A novidade. Tu é um cara que pra mim, ser humano acima de várias outras coisas e qualidades que Obrigado, tem. Ser humano, coração. Começou a enchente no Rio Grande do Sul. Eu peguei meu celular, abri os stories. O primeiro stories que aparecia era o teu, no primeiro dia, colocando um colete e indo pra dentro da água resgatar pessoas, né? Sim. E animais, enfim. O que tu pensou naquela hora ali? Entrando já nesse mundo da enchente aí, todo esse briefing aí que tu fez antes, na verdade a gente não pensou, né? A gente fez o que tinha que fazer. O bairro foi onde eu cresci, onde a minha família se instalou há mais de 100 anos. Minha família mora naquele bairro lá, vive naquele bairro há mais de 100 anos. Qual bairro é? O Maitá, Vila Farrapos. Ali, hoje com a Arena, virou só um bairro, né? O Maitá. Mas nós somos moradores há bastante tempo lá, a gente sabe que tem 2 bairros ali, 2 comunidades que a gente chama, que é... A JR nos divide, né? Do lado direito é o Maitá, do lado esquerdo, quem tá indo em direção à Arena é Vila Farrapos. Então a Arena fica na Vila Farrapos, ela não fica no Maitá, né? Pra nós moradores ali, né? Entendi. Mas é mais bonito chamar de Maitá do que Vila, né? Então, a gente tinha que fazer. Eu já venho com um trabalho social quieto há bastante tempo. A barbearia me ensinou bastante isso. A barbearia me trouxe essa... Como a gente pode fazer diferença na vida das pessoas com coisas simples, com um corte de cabelo, por exemplo, um morador de rua. Na barbearia a gente criou um dia lá que se trouxesse um encaminhamento de emprego, tu podia ir lá cortar de graça. Então, eu sempre tive uma veia, assim, social. Eu nunca tive problema financeiro na minha vida, nunca passei fome, assim, por exemplo, minha mãe e meu pai sempre trabalharam muito e nos deram tudo que a gente sempre precisou. No meio da minha galera, lá do meu prédio que eu morava, eu sempre tive condições de fazer viajar, sabe? Sim. E como eu convivia com essa galera, eu via que eu era um privilegiado, sabe? A galera daqui a pouco não tinha condições de fazer muita coisa que eu tinha. Então eu sempre fui pra esse lado social, sempre quis me igualar a eles nessa forma de ver as dificuldades que eles passam, né? As dificuldades que os pais dessa galera passavam e como que a gente poderia nos igualar. Então desde emprestar camisa pra galera ir pra festa, desde levar em lugares que daqui a pouco meu pai e minha mãe tinham condição de levar e eles não teriam.
Sim. Eu sempre puxava junto. Então, desde pequeno, tive esse caminho, né? Que eu achava certo. E na enchente só se confirmou, né? Eu faço trabalho social há bastante tempo. Eu vou dia das crianças, Natal. Sempre peço ajudas para amigos e ajudo no dia a transformar o dia ali daquelas pessoas um pouquinho melhor. Na rua não consigo ver ali uma criança no sinal ali, tento ajudar de alguma forma. Então sempre foi para esse lado. Então na enchente não seria diferente, né? A gente começou fazendo... O ano passado eu fui para Roca Salles, né? Eu fiz meu aniversário. Eu faço meu aniversário já há bastante tempo com doação. Eu peço pra galera levar pra entregar pra ali pra comunidade ou pra algum lugar que esteja precisando. Então já fazem 10 anos que eu faço isso. Meu aniversário, a gente faz uma feijoada, uma roda de samba lá e a galera traz. E o ano passado eu levei em Roca Salles. Que do também meu aniversário. Um evento... Fiz o aniversário e o que a gente arrecadou a gente levou em Roca Salles. E a gente levou mais de 1 tonelada, né? Então, eu até depois fiquei me culpando, porque eu fui 1 semana depois da enchente que aconteceu lá em Roca Salles. E eu fiquei me culpando, preciso ajudar, precisava ter vindo antes. Sim. Ajudar as pessoas que deviam estar desesperadoras. Daí, quando a gente foi lá, a gente conversava com as pessoas e tal. E aí, dessa vez eu não deixei passar, né? Dessa vez a gente viu que ia ser... Eu me considero um cara bem informado, escuto rádio de notícias o dia todo, tô sempre lendo notícia. Então, eu vi que, de repente, ia ser diferente essa enchente. Cara, desde o dia 1, o Elefante tá... Desde o dia -1. Desde o dia -1, pode ser. A gente começou a fazer comida pra levar nas ilhas, porque já tava ali antes, Antes da galera ter que sair de casa, vocês já estavam... Isso, nós já fizemos uma campanha de arrecadação pra fazer comida. A gente não esperava que ia chegar água do jeito que chegou, né? Sim. Mas, como a gente sabe que as pessoas... Tem uma região lá na Vila Farrapos que enche... Já é normal encher. A gente, essa vez aí, vamos lá levar uma comida pra galera, ao menos não se preocupar com isso, né? Vão levantar sofá, vão levantar fogão, mas a comida vão ter. Então a gente se juntou 3 dias. A gente se juntou quarta, no dia 1º de maio, quinta e sexta, pra fazer a comida. Só que daí sexta, eu me lembro bem, a gente entregava a comida com uma mão e a outra já começou a salvar. Então a gente já passou a madrugada toda de sexta dentro do bairro, já ajudando da maneira que a gente tinha condições, né? Sim. E aí, no dia 2 da enchente, daí eu tenho um vídeo, daí 5 da manhã, na frente do meu condomínio, a água já subindo ali. Eu ajudei minha tia minha, nós na frente da arena, ali conversando, e a água vindo, e tu não acreditando o que ia acontecer, sendo negligente, sabe? Sim. Ninguém acreditava o que aconteceu, né? E aí a gente... Aí eu me lembro que de sexta pra sábado a gente dormiu ali 1 horinha, acordamos, já acordei com uma mensagem de um amigo meu: precisamos lá tirar minha mãe. Deu, como assim? Precisamos lá tirar minha mãe. A água já tá na cintura, na casa dela, e nunca foi dessa altura. E aí a gente, o que a gente tem no nosso condomínio? Pra fazer comida, daí no caminho a gente já vai, né? Já leva. Porque a galera já tava subindo pra arena pra fugir da água. E a gente fez uns sanduíches e foi caminhando por dentro da água, né? Foi caminhando por dentro da água, foi lá na arena, levou o sanduíche pra galera que tinha dormido lá, e fomos salvar a mãe dele. A gente saiu da arena com água na cintura, quando a gente chegou na mãe dele já tava no peito a água. Muito rápido. Então daí a gente se juntou ali, a galera do bairro mesmo, a gente precisa ajudar de alguma maneira. E aí, daí nisso também aconteceu, eu tava ajudando lá umas meninas, a gente tava ajudando no meio do caminho ali, que a gente tava salvando a mãe desse meu amigo, meu telefone caiu na água, no primeiro dia. Isso é uma coisa que eu me culpo muito, assim, tá ligado? Porque com o telefone, não preocupação de filmar nada, mas com o telefone eu tinha conseguido algumas coisas mais rápidas, sabe? Meus amigos meus tinham ligado pro próprio Aloysio: eu preciso de um barco aqui, porque as coisas estão feias, e não consegui fazer isso, e nem me liguei, né? Pego de outro e tal. Então, nós não tava preparado para aquilo lá, né? Ninguém tava. Ninguém tava, e talvez isso, não sei, é uma pergunta que eu vou te fazer, talvez esse episódio te fez pensar ou te fez tomar a decisão de ser um candidato a vereador, ou tu já tinha tomado essa decisão antes? Então, como é que é o meu começo, assim, no meio da política mesmo, né? Eu vi meu avô crescer nisso, né? Meu avô foi presidente de sindicatos metalúrgicos daqui, então como eu ficava na casa dele às vezes à tarde, eu via muito ele nessas negociações políticas. Sim.
Então eu gostava muito, via muito ele indo pra Brasília, de ônibus e tal. E eu sempre tive isso. Há 6 anos atrás, 6 ou 4, não me lembro, um amigo nosso, o Gaúcha Geral, se candidatou para deputado, e como eu vou no Grêmio ali e tal, conheço uma galera dali, eles pediram para me ajudar. E foi onde a gente começou a entrar. Assim, a viver mesmo dentro, Sim, né? sim. Eu tinha do meu avô ali as lembranças, e a gente começou a participar ali da política. E aí fomos gostando, minha esposa entrou começou a trabalhar com ele e tal. E aí o ano passado, em 2023, com as ajudas que a gente fez e tal, o pessoal, com um amigo meu que trabalha com o deputado Bonato, me convidou, não querem vir trabalhar com a gente e tal. Acho que tem uma possibilidade para ser vereador e tal. Mas eu nem... Não passava pelo... Jamais, empresário, cheio de pica na barbearia lá, né? Um monte de gente pra gerir, tu sabe bem como é que é, não é fácil isso. Nem pensava nisso, vou fazer meu trabalho social, vou ajudar quando posso, quando quero também. E vamos deixar a roda seguir. E aí na enchente, um pouco antes, aí meus amigos também que moravam na vila, assim, falavam, a gente precisa eleger um nosso, a gente precisa eleger um nosso. Deu sim, a gente precisa eleger um nosso, quem que a gente vai fazer? Deles, eu acho que é tu. Aí começaram a botar na minha cabeça as ideias, né? E eu comecei a... Porque a galera ali do teu bairro, que cresceu contigo, começou a entender uma necessidade, o bairro passa muita necessidade. Isso aí. O bairro não tem uma assistência, imagino eu. E a gente precisa, a gente tem uma força, um número de votos gigantesco aqui, não sei quantas pessoas residem ali, mas que, tá, pra alguém vir aqui cuidar de nós, ter força, falar por nós, a gente pode e tem capacidade de eleger alguém daqui. É isso aí. Foi isso? Daí começa a situação, né? A galera não quer falar de política, mas todo mundo precisa da política. Todo né? mundo precisa da política. Então a gente necessita da política. Aí a gente também começou a entender como a gente poderia fazer mais. E aí no início do ano eu comecei a pensar e tal. Daí falei com a minha esposa, porque sem ter o aval dela, imagina, eu já fiquei sem ver minha filha 2 anos. Quem manda, né? Mais ou menos isso. Eu já fiquei sem ver minha filha nos 2 primeiros anos dela por causa da barbearia. Eu via, saía de casa, ela tava dormindo, voltava, ela tava dormindo. Sim. Convivia com ela domingo. Então, isso era uma coisa que pesa muito pra mim, sabe? A convivência com a minha filha. Mesmo sabendo que a gente tem que abdicar de muita coisa, a gente tem que escolher o que a gente quer, né? A gente não consegue se dividir em 2. Sim. Então a gente tem que transformar tempo de quantidade em tempo de qualidade. Então era isso uma coisa que eu me preocupava muito. Tá, mas se a gente for se candidatar, eu vou conseguir conviver com a minha filha? Como é que vai ser e tal? Isso é uma coisa que... Então o aval dela e da minha esposa era o mais importante. Porque eu teria que estar na rua. Claro. Eu teria que estar fora de casa, se a gente quer, né? Então a gente começou a conversar e tal. E quando a gente tava ali começando a confirmar, veio enchente. Tá, foi pré-enchente. Então. Foi pré-enchente ali, foi um pouquinho antes. Mas nada certo, né? A gente Sim. tinha alguma coisinha ali pensando e tal. Mas nada assim, vamos botar a cara de verdade. Era mais assim, ideia mesmo. Vamos fazer uns lançamentos pra ver o que a galera vai pensar. Vamos ver uma pré-candidatura pra ver o que vão pensar. Mas sempre com os 2 pés atrás, sabe? Nada assim certo, assim. Porque tem muita gente assim que... É o que tu disse. Tem mais água aqui nessa casa? Ou... Tem mais água, professor? Já que não dá pra tomar uma gelada, vamos tomar água, né? Porque tem muita gente assim que, cara, pensa, tipo, parecido. A política é chata. O político não sei o quê. Nunca apareceu e agora veio aqui pedir voto. Só que também tem isso que eu falei ali no início, que é muita gente que pensa assim, no nosso meio. Muita gente pensa assim, botou o teu adesivo ali no peito. Não. Esse cara aqui... Tô com ele. E fazendo campanha todos os dias e todos os dias. O Pacote, por exemplo, já veio aqui. Ele não para de falar. Lucas Elefante. E é um cara que critica demais a política que a gente tem hoje. Mas tem pessoas, o que eu tô querendo dizer é isso, tem pessoas que têm essa crítica natural hoje na vida, mas que por te verem ali, falaram assim, não. Agora, pra mim faz sentido. Como é que tu tá entendendo isso? Eu acho que isso a história nos fez odiar a política, né? A gente acabou dando oportunidades para políticos que o povo gerava esperança e eles acabaram decepcionando, independente de qual lado. Na esquerda lá o Lula e a Dilma
erraram, como todo mundo sabe, aí, todas as coisas que teve. Na direita, acho que o Bolsonaro errou também um pouco na pandemia. Então, decepcionaram muito, que isso fez a galera largar, desistir. Principalmente a galera da nossa idade, que tem informação rápida. A nossa idade busca... é desde do Collor, né? O episódio do Collor eu me lembro, meu Deus. Então, fez a gente se decepcionar muito com a política, né? Só que agora eu acho que as pessoas estão... Como tem muita informação mais rápida, as pessoas conseguem... Não só a informação de qualidade, tem informação também de muito má qualidade, né? As fake news estão falando aí. Mas acho que a galera agora começou a entender, essa galera nova que tá vindo, que a política faz parte da nossa vida. Pra gente dar certo ou não dar certo, depende de nós. Mas o meio do caminho, a política faz a diferença. Então, se a gente não brigar pelos nossos desejos, pelas nossas esperanças, não vai dar nada, não vai dar certo. Se a gente ficar esperando a nossa causa pra brigar, se a gente ficar esperando quando entrar o X cara lá pra política vai mudar, as coisas não vão andar pra frente. E acho que meus amigos também perceberam isso. E viram que eu sou um cara que... Eu sou inquieto. Então, muitos deles entram no carro comigo, eu tô escutando gaúcho, muitos deles pedem pra ouvir música. Sim. Eu não, quero ficar informado, eu gosto de informação, eu gosto de me alimentar. A música eu escuto de noite, no final de semana, durante o dia. Pra relaxar. Eu gosto de estar informado, gosto de buscar informação, gosto de estar... E aí eles brincam comigo, para com isso aí, meu, não leva a nada. E agora acho que estão mudando. Como daqui a um pouco tem alguém conhecido ligado a eles, principalmente o Pacote, por exemplo, é um cara que acho que em na eleição para presidente começou a se posicionar mesmo. Então eles viram que a gente pode fazer diferença. A gente tem essa condição de fazer diferença, né? E a gente precisa. A gente precisa de gente com ideias novas, a gente precisa mudar muita coisa no nosso dia a dia. Hoje a gente tem coisas ainda que foram feitas lá 100 anos atrás. E segue da mesma forma até hoje. Então a gente precisa estar com a mente aberta, porque as coisas mudaram. O Luiz veio aqui também no Mente Sem Ação e a gente falou muito nesse sentido. Teve gente que fez coisas há 100 anos atrás, tá tudo igual até hoje, e tem gente que tá lá, sentado na cadeira de vereador há 20 anos, há 25 anos. Cara... É a profissão, né? Obrigado. Teu serviço foi prestado e acabou. Isso. Tu precisa abrir o espaço, ainda mais pro vereador. Pra mim, a cadeira de vereador é a entrada no mundo político, né? Tu vai cuidar, provavelmente, tu sendo eleito, tu vai cuidar inicialmente ali, qual é a tua ideia? Tipo, teu bairro ou a tua cidade? O que tu sabe, a tua região? Porque... É bonito falar que tu vai cuidar da região, da cidade, né? Isso é bonito e também tu não tem como fugir disso, né? Lá na cadeira tu volta pra toda a cidade, tu não volta pro teu bairro, né? Exato. Então tu precisa cuidar de toda a cidade. Mas todo vereador tem emenda, né? Todo vereador tem emenda parlamentar ali, que é de 1 milhão a 1,5 milhão aqui em Porto Alegre, né? Então, essas emendas tem que saber onde é que tu vai colocar, né? Pra ajudar qual comunidade, onde ajudar. Então... Eu não vou dizer que eu vou usar só pro Maitá, pra Vila Farrapos, mas é o bairro onde eu cresci. De repente, se a gente entrar agora, nos primeiros anos, pode ser que a gente queira mudar a espiral, né? A nossa volta, né? Pra depois chegar longe em toda a cidade. Talvez nunca ninguém tenha pensado assim, mas estão sendo eleitos, agora vão ser 35 cadeiras, né? 35 vereadores. Cara, é um time. Sim. Se o time trabalhar unido... Cada um cuida de uma parte da cidade, da sua região, enfim. Cara, vai pra frente. Claro. Só que Porto Alegre é pequeno, né? Porto Alegre espaço é pequeno. Exatamente. Né? Só que são 35 pessoas que serão eleitas. Se cada um cuidar de um espaço, cara, vai dar tudo certo. É um time e tem que trabalhar junto. Tem. Isso é o que eu penso, assim, como um membro fora da parte política. Porra, tem 35 lá. Eu não tenho que gostar de um e odiar outro. Sabe? Vou escolher quem vai... Claro. A galera briga muito... Voto, né, aqui tudo se granaliza, né? Outro é um, outro é outro e já era. Não tem escolha, né? Mas a galera fala muito... Agora, principalmente em época de eleição, tem os politicamente de setembro, né? Que nem os gaúchos de setembro tem os politicamente de eleição, né? Em qual partido que tu é? Tu é de esquerda, tu é de direita? Eu tenho uma opinião sobre isso. A minha opinião é bem clara, assim. Eu acho que como a gente é um país subdesenvolvido, pobre, tem muita gente passando mal, a esquerda precisa da direita, a esquerda precisa do empresário para gerar emprego, e a direita precisa fazer o social para as pessoas terem o que comer. Na minha cabeça é bem claro, assim.
Então aqui, essa história de esquerda e direita não... Acho que eles buscam mais o poder do que fazer o que eles falam ali. E eu acho que é uma coisa que parte muito da mídia, né? É. A gente... A alimentação vem de lá. Eu bato muito nessa tecla, assim. A mídia, ela eu falo muito pra minha mãe. Mãe, o que tu escutou agora é a mídia falando. É o que a mídia quer que tu entenda. Tu precisa sair e enxergar a coisa de uma maneira macro pra entender que a direita precisa da esquerda e a esquerda precisa da direita. E por isso que a gente precisa discutir política. Essa história de que não tem... Não gosta, não existe. A gente precisa discutir. Se for de 2 em 2 anos... Por exemplo, muita gente me pergunta, quais são os teus projetos? Daí eu falo, eu vou te responder meus projetos, mas antes eu vou te fazer 2 perguntas. Em quem tu votou na última eleição para vereador? Quais eram os projetos deles? Ah, não sei. Tá, então por que tu quer... Se lei fosse bom nesse país, nós já estaria tudo resolvido. Porque é o país que mais tem lei no mundo. Mais gera lei no mundo, mais gera lei nessa cidade. A gente tem que começar a pensar pra frente. O que faz um vereador? As pessoas votam nas pessoas e nunca mais... E abandonam ele. Então, o vereador que tá no bairro, ele tem acompanhamento mais direto, né, da comunidade. Exato. A comunidade vê ele todos os dias, pergunta como é que tá sendo. Mas a gente precisa pesquisar, a gente precisa procurar. Por exemplo, vou te dar um exemplo, tá? Na campanha agora. Acho que a maioria das pessoas não sabe que tem um site que tu pode acompanhar quanto que o vereador ganhou de dinheiro, quanto vai gastar, onde ele tá gastando. Então, nosso país ele não se preocupa com essas coisas, se preocupa com o bueiro da frente da tua casa. É a transparência, né? Ele não se preocupa... Existe a transparência. Então a gente tem que saber. Eu vou votar no elefante. Ele falou que vai cuidar de tal e tal coisa. Eu preciso acompanhar naqueles 4 anos, no mínimo possível, para saber se ele tá fazendo. E tu sabe que tu vai ser cobrado assim, né? Sim. Pelas mesmas pessoas que hoje estão te apoiando, que não gostam de política, que estão te acompanhando, te apoiando, vão te acompanhar aí nesses 4 anos e provavelmente vão falar assim, tá, mas ô elefante, cara, a gente tava aqui, porque assim, ó, porque senão depois as pessoas vêm e falam, ele só vem de 4 anos, mas tu também não procura saber o que ele tá fazendo. A campanha é diferente do mandato. Né? Na campanha ali, tu realmente pensa que tu vai conseguir fazer muitas coisas. E pela tua cabeça, né? E as pessoas precisam entender isso, tá, gente? Quando tu está fazendo a campanha, tu entende na tua cabeça, tu acredita que tu vai conseguir fazer X entregas. Quando tu tá no mandato, muita coisa... tu é impedido de fazer. Qual é um dos pilares do vereador? Fiscalizar a prefeitura. Então nós temos que fiscalizar a prefeitura se está fazendo as coisas certas. Se está fazendo as coisas boas. Se está fazendo mudança pro... Não é só ir lá fazer lei. Lei nós temos bastante. Lei nós temos bastante. Nós temos que fiscalizar, temos que ver se o dinheiro está sendo colocado no lugar certo, se as pessoas... Por exemplo, eu tenho andado muito lá no Maitá, na vila, como eu sempre andei. Pô, a galera... Tem casa que passa esgoto dentro da casa. Bah. Sabe? Aqui, do lado da arena. Tem uma construção de 1 bilhão do lado e no outro lado 100 metros tem uma casa que passa esgoto dentro. Então isso é inadmissível, sabe? É complicado falar disso, tá ligado? Mas a gente precisa mudar. E a mudança não é em 4 anos daqui a um pouco, né? A mudança daqui a um pouco é em 10, 20, 30. Mas a gente tem que começar em algum momento, né? A gente tem que começar... e é o que tu falou, o Brasil aqui, Rio Grande do Sul, enfim, a gente é muito imediatista. Tá, agora o elefante vai entrar e ele vai ser a solução pra tudo. E daí em 4 anos, cara, eu já tô te dizendo aqui, tu não vai conseguir fazer em 4 anos tudo que tu gostaria de fazer. Não, vai fazer muito pouca coisa, né? Vai fazer muito menos do que tu imagina que tu faria. Mas se tu começar a fazer, talvez em 8 anos tu consiga... nos próximos 4 lá, acelerar o processo, do 4 pro 8, acelerar o processo muito, entendeu? Até porque, tu mesmo falou, são 35, né? Pra muita coisa, os 35 tem que estar de acordo, né? A maioria tem que estar de acordo. Então, e muitas vezes não vai estar de acordo, né? Isso é outra coisa, tá? Aí entra a questão política, aí entra partido, aí entra não sei o que. Votações votações, na alianças, e aí vai pra votação lá que vamos arrumar o bueiro da senhorinha que passa o esgoto dentro da casa dela. Ah, não quero. Como que tu não quer, cara? Sabe? Então não é só tu querer, né? Tu tem que fazer toda uma articulação. Isso... E tu perde muito mais tempo na articulação do que de fato trabalhando. Muito. Esse, pra mim, é o grande problema que a gente encontra politicamente aqui hoje. Muito. Ih, tá louco. É absurdo, assim, né?
Tu teve num outro podcast, no Vinhascast, e me chamou muito a atenção quando tu falou da educação. Que, de fato, eu tenho o mesmo pensamento, tá? A educação é a solução para o nosso país. E eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, assim, por que tu entende dessa maneira? A enchente aflorou ainda mais essa minha preocupação, porque a gente criou um centro de distribuição lá no Maitá, na Vila Farrapos, porque a gente percebeu que a água baixou, a gente brigou pela água baixar, a gente foi um dos caras que encabeçou lá a paralisação da Freeway, porque eles fazia 26 dias que a água estava dentro do bairro, então a gente precisava tirar a água, né? A água chegar lá, acho que foi uma coisa da natureza, e acho que podia botar comporta, podia fazer tudo que quisesse. A quantidade de água que chegou em Porto Alegre ia ser difícil. Até porque hoje muita gente fala assim, vamos fechar as comportas. Só que a gente esquece que a ilha faz parte de Porto Alegre. Se a gente não tivesse, se a gente tivesse os diques ali, a água tinha dado mais de 6 metros lá na ilha. Então tu vai lá conversar com o pessoal da ilha, ainda bem que a água veio pra cidade, que não subiu tanto lá. Então... É importante de ser dito, cara. A gente tem que pensar em todo mundo, né? É difícil, né? Tipo assim, a água invadiu o Menino Deus, tá? Mas se não tivesse invadido o Menino Deus, tinha invadido muito mais lá na ilha. Muito mais. E o estrago seria muito maior. E tem muito mais pessoa que mora lá também. Exatamente. Então tem que se preocupar com todo. Mas na educação, nesse centro de distribuição que eu e meus amigos criamos, que eu humildemente falo, deve ter sido um dos maiores aqui de Porto Alegre, a gente percebeu que as pessoas iam lá buscar alimentos sem ter fogão pra fazer. Elas iam 2, 3 vezes na fila, ia em casa, largavam. E aí daí eu comecei a perceber. A educação, ela que vai mudar o mundo. Ela que vai mudar aqui nosso país. E ela é precária, né? Eu estudei em colégio público, né? Meu ensino fundamental foi em colégio público. Foi no colégio Júdice lá, colégio municipal, lá do Maitá. E era um colégio top. Era um colégio top. A gente respeitava a professora, a gente aprendemos tudo. A gente... eu fui uma das últimas turmas, a gente conseguiu ir pro Beto Carreiro. Um colégio público ir pro Beto Carreiro. Sim. Se tu pensar hoje, não sei se tem algum que vai aqui. Não sei. Então nós fomos nessa turma. Então era bom. Hoje os relatos que a gente tem é totalmente ao contrário, né? E não só os relatos, eu consigo ver lá, e isso me deixa triste, porque pelo meu trabalho, pelo trabalho da minha esposa, a gente tem condição de dar uma escola particular pra minha filha. Só que o meu colégio que eu estudei é na quadra da frente da minha casa. Eu preferia muito mais botar a minha filha pra estudar ali, que é atravessando a rua, do que ter que levar ela num colégio particular que é longe. Sim. Só que ao mesmo tempo, a gente mora numa Itália ainda, né? Tem amigas dela do condomínio que estudam nesse meu colégio. E eu consigo perceber bastante a diferença não a educação de casa, mas a educação de aprendizado, sabe? Então, acho que todo mundo tem que ter... A equidade tem que ser a mesma, né? Em todas as idades, né? Todo mundo tem que aprender a mesma coisa, tem que ter a condição de aprender a mesma coisa. E isso me bate bastante, porque eu vejo que a educação ela não vai salvar no ano seguinte, ela vai salvar daqui a 20, 30 anos. Era isso que eu ia falar. Hoje, o teu filho começa a ir pra escolinha, começa a ser educado hoje, a educação que vai fazer sentido pra ele é daqui a 20 anos. São 5 mandatos. São 5 mandatos de vereador. Então, mas tu precisa começar. Tem que começar. Ontem eu fui numa escola, a diretora me ligou. Eu tô ligando pra todos os candidatos a vereador aqui do bairro pra ver como é que pode nos ajudar. É inacreditável o descaso, assim, que tem, sabe? E aí, independente se é estadual, municipal, pra mim isso aí não interessa nada. Sim. Mas eu fui na escola ontem, Danilo Zafari, que é dentro da Vila Farrapos lá. Tipo, a enchente já terminou em maio, junho, julho, agosto. 3 meses. A escola tá destruída ainda. As crianças... Porque dentro da vila, a escola não é educacional. Ela é pra se alimentar. Pra muitas crianças. Sim. Então as crianças vão lá pra se alimentar. Ela é mais social do que educacional. Sim. Elas não vão pra aprender somente. Elas vão pra tomar o café e almoçar. E a escola, depois de 3 meses, ela não consegue servir almoço porque a enchente passou e levou tudo, só consegue fazer lanche. Então, quando a gente começa a ter esses descasos, o futuro tá prejudicado, né? 3 meses ali sem um almoço de uma criança. O futuro tá absolutamente prejudicado. Sabe? Então são coisas que daqui a um pouco muita gente não sabe.
E eu tentei fazer algumas coisas assim Tentei, na época ali que a água tava baixando, conversar com algumas escolas particulares para adotar as escolas públicas. Não tive muito sucesso nisso, mas são coisas poucas que o público e o privado podem transformar toda a cidade. Porque senão daqui a pouco, e muitos empresários não pensam nisso. Aquela criança que não estudou, não teve uma qualificação decente, imagina, sai de casa, não tem o almoço, ela pode ser a criança que vai te assaltar na rua, na frente. E isso muita gente acha que não. Ou vai destrupar teu filho, tua filha. Então é lá atrás, lá que a gente começa a salvar o futuro. É na escola, é na creche, é na convivência com coisas novas, com ideias novas, mostrando coisas novas. Porque dentro das vilas, o ídolo deles é quem tá lá no tráfico, quem tá lá... Porque o Estado não comparece, né? Cara, tu falou uma coisa que me pegou muito, assim, tipo, o privado, as escolas privadas, os pais de alunos de escolas privadas, particulares, eles podem salvar. Sim. Eu não sou pai, mas eu também posso ajudar a salvar. E daí é a consciência de fato de cada cidadão, né? No dia lá da eleição, cada cidadão tem um voto. Sim. O mesmo voto que a pessoa da vila tem, eu tenho, tu tem, todo mundo tem direito a um voto. E essa é a escolha principal para a gente pensar assim para o nosso futuro. Porque, de fato, eu tenho certeza, a educação é o que pode nos salvar. Salvar o mundo, salvar o planeta, aquecimento global. Cara, tudo isso tá passando por a não educação. Tá com calor, aquecimento global, tá? Clima, chuva, enchente, aquecimento global. Tudo passa pelo aquecimento global. E se tu parar pra pensar, tudo passa lá no início na educação. Tudo. Então é o desenvolvimento. As pessoas não guardam dinheiro porque elas não têm educação pra guardar dinheiro. Exatamente. Lá no início, lá na escola, tu nunca ouviu falar em, tu tem que ter uma educação financeira, tu tem que guardar X do teu salário, teu pai quando te der mesada, tu guarda, não gasta. E o vereador é um cara, é uma pessoa, é o cargo que ajuda a fiscalizar e controlar esse tipo de coisa nas escolas da cidade. Isso. Essa é o principal. E por isso que a educação tem que ser prioritária, né? A educação é cara, né? A educação é cara? Tu manter uma escola pública não deve ser barata. Cada aluno deve custar um dinheiro legal para a prefeitura. Então tem que fazer valer, né? Imagina só, as crianças estudam de manhã. Aí os pais têm que trabalhar durante o dia. Aí o pai já, como não tem escola integral, não tem escola de tarde, ou não tem um esporte para ele fazer, para a criança fazer, tá solta na rua, né? Vamos combinar que tem escolas aí com mensalidade de 3 mil reais. Se essa escola, que tem a mensalidade de 3 pau por mês, coloca 3.100 e destina 100 reais de cada aluno para uma escola determinada, cara, tá salvando a vida de um monte de gente. Um monte de gente. Tá educando um monte de gente. Sim, mas eu acho que o projeto dos governos tem que ser diferente, né, também, né? O que eu te falei há 100 anos atrás foi criada a escola. Isso. Vamos dizer. Hoje é o mesmo formato, se tu vê as fotos é a mesma coisa. Classezinha ali. Entrou o notebook, mas o que aprende é a mesma coisa. E a gente sabe que muita coisa que a gente aprende na escola, claro, para ajudar a pensar, para ajudar a tomar decisão, mas a gente acaba não usando para nossa vida, né? A grande maioria, né? Então acho que essas mudanças tem que haver. A tecnologia, por exemplo, olha a diferença que uma criança de escola pública, uma escola particular. A tecnologia que existe na escola particular é muito mais avançada. Com certeza. Então ali com 16, 17 anos, a pessoa que estudou na escola particular, ela chega muito mais na frente da escola pública. O cara que só teve condição de estudar na escola pública. Sim. As oportunidades do cara da escola pública não vão ser tão rentáveis, vamos dizer, como da escola particular. E não porque um é melhor que o outro, é porque um teve a formação melhor que a outra. Então a gente tem que se preocupar com isso, porque senão o cara que não tiver o estudo, ele pode ser o cara que vai roubar a tua empresa, que vai te roubar, que vai... Então não é só segurança, é educação também, pra gente mudar o todo, né? Cara, o papo quando é bom, ele flui e o horário passa. Infelizmente, a gente tá no final aqui. Eu tenho 3 perguntas rápidas para te fazer. 2, o que tu faria de diferente na tua vida? E o que tu faria de novo? O que tu repetiria? O que eu faria de novo, eu teria minha filha. Teria mais filho novamente.
Hoje eu penso muito na condição de dar o melhor para meu filho, e esse é um dos pensamentos que eu não tenho. O meu querer e o poder bate ali, né? Então, entrego tudo, toda a minha força de dedicação para minha filha, mas eu queria ter mais filhos, queria ter de novo mais filhos. E o que eu faria, qual a outra? O que tu faria diferente? O que eu faria diferente, também tem questão com ela, ter mais tempo com ela, ter o tempo de qualidade com a minha filha. Acho que isso é uma coisa que lá dentro ainda eu tenho um déficit grande, assim, com ela. Que também faz parte da educação, né? Que também faz parte da educação. Cara, eu tenho aqui um botão, ó, tu só vai apertar assim a pergunta secreta. Ai, ai, ai. Todo mundo quer saber. Ele tentou me tirar pra me ouvir antes, eu falei, não, vai ser na hora. É agora? Só aperta. Um outro candidato com mais história na política te faz a seguinte proposta. Larga a tua campanha e me apoia. Em contrapartida, tu tem um cargo, com certeza, no meu gabinete quando eu estiver eleito. E tu vai coordenar a minha equipe. Pega ou recusa? Recusa na hora. Eu não tô na política por causa de dinheiro. Não tô na política por causa de cargo. Eu tenho minha empresa. Eu tô aqui pra ajudar mesmo. Os teus ideais. Ajudar e tentar fazer diferente. Então, eu falo sempre tentar porque a gente não sabe como é que é lá dentro, né? Eu não sou político, né? Eu não sei como é que funciona, então nós vamos tentar. Então eu não dependo da política hoje, graças a Deus, pra viver. Tu tá indo pra um ramo, pra um caminho que, de fato, tu sabe o que faz, mas lá dentro é desconhecido. Né? É desconhecido. Tu tá entrando num matagal fechado e tu vai ter que desbravar. É isso aí. Pra achar o caminho. E vou ter que aprender que muitas vezes a minha vontade eu vou ter que deixar de lado pra voltar alguma coisa pra depois lá na frente. Então esse jogo aí também a gente vai ter que aprender. Sim. É difícil fazer isso, né? É difícil tu pensar isso, mas muitas vezes a gente vê que a política acontece isso, né? São as alianças internas que dentro da Câmara de Vereadores se fazem para votar nos projetos que realmente são prioritários e fazem sentido. Tem muita gente que chega lá com um projeto que completamente descabido. Totalmente. Né? E, cara, não vamos nem perder tempo aqui com um projeto descabido. Segue a próxima pauta aí, porque a gente tem que arrumar o bueiro, a gente tem que arrumar a rua. Isso. A gente tem que cuidar das escolas, das crianças, tudo isso. E eu vou te dizer uma coisa, agora acompanhando mais a política de perto, dos 30, hoje são 36 ainda, né? Devido ao censo, vai mudar pra 35. Tu vai lá ver, são dos 36, são 10 que vão na tribuna lá defender suas causas. A grande maioria não sobe, não defende, não aparece, não fiscaliza. Então nós precisamos mudar mesmo. Tem gente que tá 5, 6, 7, 8, 10 mandatos lá. Tem que verificar, não que essa pessoa tenha que sair, mas ela tá fazendo um bom trabalho. Nós temos que procurar isso, né? A população tem que pesquisar isso. Não tem problema ela ficar 10 anos como vereador, 10 mandatos como vereador. Só que ela tá fazendo pelo povo, ela tá ajudando, ou aquilo ali transformou ela num emprego dela? A relação que eu faço é sempre com o futebol, né? Por exemplo, o Real Madrid, para mim, é um exemplo de empresa que funciona. Sérgio Ramos, talvez um dos maiores zagueiros da história, chegou um momento que eles falaram assim, cara, muito obrigado pelos serviços prestados. Dá resultado, né? Não tá mais entregando, não tá mais dando resultado, obrigado. Vai. E foi para um outro time de ponta da Europa, entendeu? É isso aí. E o Real Madrid contratou outras pessoas que continuam entregando. Então, ninguém é insubstituível, né? Ninguém é insubstituível. Meritocracia não funciona dentro da política, tem que estar lá quem realmente quer trabalhar, quem realmente quer atuar e quem quer fazer pela sociedade de fato, né? E é uma responsabilidade tu representar a sociedade dentro. É isso, nós temos que acompanhar, as pessoas têm que votar e acompanhar o trabalho do cara. Lucas Elefante será eleito e vocês todos estão convidados a ficar fiscalizando o trabalho dele nos próximos 4 anos. E trazendo ideia, né? Exatamente, importante. Às vezes, como a gente não tem, vamos dizer, eu convivo muito no Maitá, na Vila Farrapos, então eu tenho entrado em outros bairros, mas daqui a pouco tem uma necessidade lá naquele bairro lá, então vamos trazer ideia. Se eu entrar, o mandato vai ser com ideia de todos. Talvez, e daí nessas alianças que são formadas, ele vai saber o melhor caminho para algum outro vereador também que esteja atuando nessa outra área e precise. É isso aí. Cara, tá lá dentro, portas abertas, gabinete, porta aberta para receber tudo. Ontem, entrem lá no meu Instagram, a gente postou ontem, eu acho, se eu não me engano, um vídeo sobre a Ilha Mauá. A Ilha Mauá é um pedaço da Ilha da Pintada, que é Porto Alegre.
Tipo, fiz o vídeo convidando todos os vereadores aí lá, todos os candidatos a prefeito, porque a ajuda que eles precisam lá não sou eu que vou resolver. Sim. A gente precisa de todo mundo para ajudar lá. Exato. Então, nós temos que pensar no todo. Independente de partido, independente de ideologia, tem pessoas que estão precisando de todo mundo. Não só de mim ou de outra pessoa. Exatamente. Levar mérito eu não quero levar mérito das coisas, eu quero resolver o problema das pessoas. Não é o ponto. É. Cara, quero te agradecer a tua presença aqui. Eu sei que tu tá no meio de uma campanha, o dia tá corrido, deve estar dormindo pouquíssimo. Pouquíssimo. Mas muito obrigado. É muito importante as pessoas também te conhecerem mais, saberem mais um pouco da tua história. Nem chegamos a entrar aqui em projetos e coisas, porque não é o ponto, sabe? O ponto é, cara, quero fazer e tragam ideias, e eu acho que é isso aí. Fica à vontade aí para deixar o teu arroba, tuas redes sociais e... Primeiramente, queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui. Sempre que tu precisar, tu pode me chamar para qualquer coisa aí. Fico à disposição sempre. Independente se me eleger ou não me eleger. A gente está à disposição. Se precisar com a barbearia também, estamos à disposição. E meu arroba Lucas Elefante, em todas as redes sociais é esse. Instagram principalmente, que é a que eu mais utilizo aí. E tamo aí. 45678 é o número. Quem quiser acreditar no nosso projeto, quem quiser vir junto com a gente, nós não estamos caindo de paraquedas. Minha família, meu bisavô foi motorista do AJ Renner, o cara que fundou a Renner. Então, quando minha família chegou no bairro, meu avô nasceu na casa no bairro, dentro da casa dele, que existe até hoje. A casa passou pela enchente de 41. Então, minha família, quando chegou na Vila Farrapos e no Maitá, nem existia a Vila Farrapos. Eram fazendas ali dentro. Minha avó foi costureira da Renner. Então, eu não caí de paraquedas aqui na nossa comunidade. Eu tô aqui para ajudar. Minha única é para ajudar. É para trazer mais benefícios para toda a cidade. Para ajudar todo mundo da cidade, o quanto estiver dentro do meu alcance. E é isso. Obrigado, gente. Eu nunca esqueço de você, assim como os elefantes. Para todos vocês que assistiram esse episódio, querem que os seus amigos conheçam um pouco mais do Lucas Elefante, compartilhem esse episódio com quem vocês acham que possa fazer sentido. Aqui embaixo tem um botãozinho, ó, se inscrevam no nosso canal. Eu sou o @cesar.camerini e o Mentes em Ação também está no Instagram como @mentes.emação. A segunda temporada continua, 2024 é um sucesso e nós estamos juntos até a próxima. Segue lá, Mentes em Ação, hein? Bora. Valeu!